Pronto. Então, observa que ficou equivalente, né? O que significa? Que significa que você pode simplificar todo mundo aí, já que são todos iguais. Ou, se você não quiser simplificar, você coloca apenas a resposta na frente. Essa é uma divisão simples, onde você tem numerador, denominador. No numerador você tem os mesmos termos do denominador. Então esse tipo de divisão é como se fosse esse tipo de divisão aqui, 10 para 10. A resposta de divisões com termos iguais sempre é 1. Então a resposta para esse problema é 1. Ok? Então observa, não fiz conta nenhuma e cheguei na resposta solicitada, certo? No nosso caso aqui, 1. Existe esse tipo de problema. Você está trabalhando com frações algébricas? A resposta é sim. Por quê? Você olha para o denominador do problema. Sempre que você for analisar se uma fração, você está trabalhando com ela, é algébrica, você olha para o denominador. Nesse nosso caso, o denominador tem que conter as letras, as variáveis. Se não tiver variáveis, tiver só números, aí você já conclui que aquilo ali não é fração algébrica, certo? Para receber esse nome, tem que ter a letra no denominador. Nesse nosso caso, tem, né? Aí ele pede para que você encontre a fração equivalente, fração algébrica equivalente. Para fazer isso, quando você necessitar de utilizar fatorações, aí a gente vai fazer fatorações. Nesse caso, não precisou. Nesse caso, você colocou em ordem, simplificou de cima com o de baixo, ou dividiu de cima pelo de baixo, já que são iguais, e encontrou a resposta do problema simples mesmo, né? Não é uma questão difícil, é uma questão só de analisar. Essas questões de analisar assim aparecem com frequência, certo? Então fiquem atentos aí a esses detalhes. Agora eu vou pegar uma aqui onde a gente vai colocar o termo, um termo aqui em evidência. A gente vai fazer uma fatoração, que é essa daqui. Vamos fazer uma fatoração. E o estilo de fatoração que vamos fazer é o fator comum, certo? Eu vou escrever ela aqui na parte de baixo novamente. É 4x quadrado. Aqui. Quatro x quadrado mais 4x dividido para 4x. É uma fração algébrica? A resposta é sim. Ela é sim uma fração algébrica, certo? Como é que você caracteriza? Pelo denominador. Olha para o denominador e observa se tem ou não letra. Nesse caso tem, então, fração algébrica. Aí você vai colocar em evidência, né? A parte de cima, na parte de cima você tem termos que são repetidos, né? O 4 aqui está aparecendo aqui no primeiro fator e no segundo. E o x também aparece no primeiro e no segundo fator. Então você vai colocar em evidência o 4 e você vai colocar em evidência o x, que tem o menor denominador, ou perdão, o menor expoente. Então vamos lá, para fazer isso, você coloca em evidência o 4 e o x com o menor expoente. É esse aqui, certo? Feito isso, você abre o parêntese. Agora você divide esse termo por esse. 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, dividido por 4x. Isso aqui vai te dar o quê? Isso aqui é fazendo a parte, né? Como eu falei para vocês, essa aqui é a parte do rascunho, vamos dizer assim, certo? Parte do rascunho. Eu vou fazer até, eu fiz com a mesma, como eu vou fazer com cor diferente. Eu vou fazer a primeira divisão, que é esse termo com esse. Então, 4x ao quadrado dividido para 4x.
E isso me dá o seguinte. O 4 eu cancelo com o 4, dá 1. O x ao quadrado eu faço o expoente de cima menos o expoente de baixo, certo? O expoente de baixo quando não aparece é porque vale 1, então é 2 menos 1. E 2 menos 1 é 2, né? Não, perdão, 2 menos 1 é 1. Então fica o próprio x, certo? Então aqui você vem, ó, e coloca o x. O sinal é de mais, então mais. Agora divido o 4x para o 4x. Termos iguais. Termos iguais, a resposta é 1. E no denominador você traz o 4x que estava lá. Aí observa que você tem um cancelamento. Você coloca a parte de cima em evidência para fazer esse cancelamento. Você vai cancelar o numerador com o denominador, os valores que são iguais, certo? Então quem é igual aí? Você observa que você tem 4x em cima e você tem 4x embaixo. Então aqui, ó, esse termo ele vai embora com esse, certo? Depois que você faz esse cancelamento, o que sobra é exatamente a resposta que você estava procurando. Sobrou apenas o x mais 1. Pronto, então chegamos a uma resposta, né? Nossa resposta nesse caso, ó, x mais 1. Observa que não é questões difíceis, entendeu? A prova de vocês, ela não é questões difíceis. Agora, claro, você tem que lembrar, né? Você tem que lembrar dessa parte onde você faz essas fatorações. Essas fatorações é que vocês têm sempre que estar atentos para utilizar na hora que for necessário. Esse problema 3 e esse problema 4, eles são parecidos, certo? Bem parecidos, só que o 3 ele envolve números e o 4 aqui ele envolve mais letras, certo? Eu vou fazer os dois, ok? Eu vou fazer os dois. Apesar de eles serem parecidos, a forma de fazer um é a de fazer o outro. Tem a questão das letras, né? Então vamos lá, vamos para esse problema. Ele aqui, certo? Vou reescrever ele novamente. Observa que eu sempre faço alguma coisa de rascunho para chegar numa resposta correta, né? Vamos lá. Então você vai pegar aqui o x ao quadrado menos o 6x mais o 9 dividido para o 2x menos 6. Aí você vai ter que fazer duas fatorações aqui. Primeiro você vai fatorar primeiramente o numerador, certo? Como é que faz essa fatoração? Vamos relembrar. X ao quadrado menos 6x mais 9. Isso vai ser igual ao quê? Bom, vamos lembrar. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar a raiz do primeiro termo, você vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Foi uma parte que eu conversei muito com vocês sobre o valor dessa raiz. E você vai tirar a raiz do último, a raiz do 9. São duas raízes bem simples, né? Aqui você encontra x como resposta e a raiz quadrada do 9 é 3, certo? Depois que você faz isso, aí você vem fazer a verificação. Por quê? O produto das duas raízes que você obteve agora, certo? Duas vezes o produto das raízes, x vezes 3, tem que dar o termo do meio. E realmente dá, né? 2 vezes x é 2x, 2x vezes 3 dá 6x. Então observa que a gente encontrou o primeiro termo e o segundo que vai ser colocado aqui na parte
da solução. A forma que você vai encontrar simplificada aqui é x, que é a primeira raiz. O sinal aqui, ó, é de menos, então menos o 3, que é a segunda raiz, todos dois elevado ao quadrado. Esse tipo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito, né? Eu estou fazendo esse passo a passo bem direitinho mesmo para vocês irem relembrando. Isso foi para o numerador, certo? Agora vamos para o denominador. O denominador é 2x menos 6. Qual é a forma fatorada de 2x menos 6? Bom, a única coisa que você observa que existe em comum aqui é que os dois são números pares, né? Então aqui você tem o 2, aqui você tem o 6 é um múltiplo do 2. Então significa que você pode colocar esse 2 em evidência, certo? Então colocando esse 2 em evidência, a gente fica com o seguinte, ó, o 2 fica em evidência, abro parêntese, divide isso aqui por 2. Ora, se você dividir isso aqui por 2, vai ficar assim, ó, 2x sobre 2. O 2 cancela com 2, sobra só o x. Então, você escreve aqui dentro, x. O sinal é de menos, então menos. Agora divide o 6 por 2. 6 dividido por 2, 3. Pronto, você encontrou as duas fatorações. Uma foi o trinômio quadrado perfeito e a outra foi o fator comum em evidência. Aí você vem para cá, né, onde você estava, reescreve, só que agora colocando a forma fatorada e vê o que é que pode simplificar. Você tem aqui, ó, x menos 3 elevado ao quadrado, que corresponde ao numerador, e você tem o 2, que multiplica o x menos 3, que corresponde ao denominador. Aí observa, tem o termo comum, né? Você tem o x menos 3. X menos 3 é o termo comum nesses dois casos. Aí, como eu comentei com vocês, né? Essa parte aqui, ó, quando o expoente vale 1, certo? Aí você obedece, você faz a mesma coisa, né? Você vai fazer o cancelamento que a gente fez na outra questão anterior. Você vai trazer aqui o traço de divisão. Em cima, no numerador, vai ficar 2 menos 1, né? 2 menos 1, 2. Aí você repete essa parte de cima. X menos 3. Quando você faz isso, esse de baixo vai embora, porque você cancelou o de baixo com um desses dois aqui, ó. Mas sobrou 2 embaixo, né? Então ficou 2 aqui. Então essa é a nossa resposta. Pode botar o ponto final. Ok? Você faz a simplificação do termo inteiro. Todos eles estão em parênteses. Se você tiver dúvida com relação a quem é, você bota o parêntese também e procura a resposta igual. Certo? Eu não vejo necessidade, porque é muito fácil de observar que a resposta correta é a letra A, né? Menos 3, né? Eu botei 2 aqui, ó. Perdão. Deixa eu ajeitar. Aqui é 3. Eu me atrapalhei ali. Aqui foi o cancelamento que a gente fez. E aqui você só repetiu o 2. Agora sim, tudo ok. Tudo no grau. Você vem aqui e marca qual resposta você encontrou. Ó, observa que esse daqui ficou bem parecido, né? Ficou 2 mais o 3. E aqui ficou x menos o 3, né? 2 não, x. X menos o 3 aqui. X mais o 3 aqui. Um sinal errado, você erra o problema, né? Por isso que tem que analisar direitinho qual sinal vai ser utilizado. Então tá aí a verificação com as fatorações feitas passo a passo, né? Na aula de revisão a gente tem que fazer essa parte mesmo para ir relembrando, certo? E agora eu vou pegar um dos problemas. Ah, mas tem esse outro aqui também, né? Deixa eu ver aqui esse outro como é. Ele vai ser um pouco diferente. Vai ter que só colocar termos em evidência e fazer a fatoração mais de uma vez. Então ele é interessante. Deixa eu pegar ele aqui. Trazer para cá.
vai utilizar fator comum em evidência, vai utilizar trinômio quadrado perfeito e quadrado da soma pela diferença. Ou seja, você vai ter que fazer 3 fatorações, certo? Vamos fazer passo a passo para ficar bem claro a solução do problema. Vamos começar aqui pela fatoração, que é um pouco mais simples. Que é o fator comum em evidência. Eu vou reescrever aqui novamente ax ao quadrado menos ay também ao quadrado dividido para x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Isso é igual a quem? Bom, primeiramente, primeira fatoração, vamos lá. Eu vou trabalhar com o numerador, certo? Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui. Vou escrever o numerador, ax ao quadrado menos ay ao quadrado. Isso é igual ao que? Observa que logo de início você consegue notar que o a ele é comum aos dois fatores, não é? Então trabalho primeiro colocando esse a em evidência, certo? Coloco o a em evidência e ele vai ficar o seguinte, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Porque quando você dividir esse termo por a, o a cancela. Quando você dividir esse termo aqui por a também, novamente o a ele cancela. Agora aqui você tem essa parte amarela e essa parte amarela aqui, ela também é um termo que pode ser fatorado, certo? Observa que você tem o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Tem como dar uma simplificada nisso aí, certo? Isso aí é a fatoração que a gente chama de produto da soma pela diferença. Então, na realidade, o que a gente faz é tirar a raiz do primeiro e tirar a raiz do segundo. E multiplicar por um positivo e um negativo. A raiz do primeiro é x, a raiz do segundo é y. Então, isso aqui, na realidade, vai ficar o seguinte. Vai ficar o a, que já está lá, né? Que multiplica o x mais y pelo x menos y. Pronto, você acabou de fazer a fatoração do numerador, certo? Primeiro você colocou o fator comum, que é o a, em evidência. E depois, analisando, deu para perceber que o x ao quadrado menos y ao quadrado é um produto notável que pode ser fatorado também em x mais y, x menos y, certo? Agora, feito isso, você vai para o denominador. O denominador, eu vou fazer aqui embaixo com outra cor. O denominador, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então você faz da mesma forma que a gente fez ali em cima. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo e faz a verificação. A raiz do primeiro é o próprio x, a raiz do segundo é o próprio y, e aqui na verificação, é fácil você observar que sempre vai ser 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. E isso aqui é realmente 2xy, que é o que queríamos observar aqui, né? Notar. Bom, feito isso, aí o que é que você faz? Você vai escrever aqui, ó, a primeira raiz,
O sinal é de menos, então menos a segunda raiz elevado ao quadrado. Pronto, você acabou de fazer a fatoração do denominador, certo? Pronto, fatorou o numerador? Beleza. Fatorou o denominador? Beleza. Agora você volta para cá, certo? E escreve no lugar dos termos suas fatorações. Então vai ficar assim. No numerador ficou A, que multiplica x mais y por x menos y. E no denominador ficou x menos y ao quadrado. E isso aqui vai ser igual ao seguinte. Observa que tem um cancelamento aqui, né? Você vai cancelar. Cancela esse termo de cima aqui, ó, o x mais y, por um desses 2x mais y aqui. Que esse 2 aqui está dizendo que ele se repete, né? Ele se repete duas vezes. É x menos y, x menos y. Quando você faz esse cancelamento, você vai encontrar aqui na frente o seguinte. Você encontra aqui na frente, como sendo resposta, A, que multiplica x mais y no numerador e x menos y no denominador. Pronto, agora você vai lá e olha se tem alguma dessas respostas. E tem, né? Ó, bate direitinho aqui com a letra B, né? Então a nossa resposta aqui é letra B. Questãozinha legal, né? Trabalhando com fatoração aí duas vezes. No primeiro caso, a gente fez a fatoração colocando o A em evidência. E depois a gente abriu, né, esse produto notável x ao quadrado menos y ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, você pode escrever dessa forma aqui tranquilamente. Então esse problema aqui já é mais interessante, por causa que você usa fatorações mais de uma vez. Então observa que as soluções, elas são sempre curtas, né? Não são soluções longas, são soluções sempre curtas. O problema é só não esquecer das fatorações. Deixa eu fazer assim para ficar organizado. Certo, então vamos lá, mais um. Vamos pegar mais um. Essa parte aqui já foi. E tem uns problemas aqui que é bem legal, bem interessante ser feito. Exige que seja levado em consideração também algumas operaçõezinhas ali com frações, mas que não são difíceis de fazer. Vou mostrar para vocês aqui esses 6. Vocês só tem que lembrar de algumas técnicas que vocês aprenderam sobre frações, né? Vocês já viram frações no sexto e viram no sétimo. Basta só lembrar que os problemas saem fácil. Então esse é um problema que você tem que lembrar da divisão de frações, né? E da soma de frações com denominadores diferentes. Então vamos lá para a solução. Você reescreve novamente aqui, ó, 1 mais m dividido para 1 mais 1 sobre m. Vamos lá, vamos fazer isso passo a passo para que vocês entendam esse tipo de problema, como se resolve. Vamos trabalhar com o denominador, certo? Numerador você não vai mexer. Observe que eles estão um pouco parecidos, mas o m aqui está embaixo.
Então vamos ver o que é que a gente pode fazer para trazer esse m para cima. Então eu vou trabalhar com esse denominador aí. Vou trabalhar com 1 mais 1 sobre m. Isso aqui vai ser igual o quê? Como é que faz essa soma quando os denominadores são diferentes? Aqui não apareceu o denominador, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes que quando não aparece é porque vale 1. Ok? Mas nesse caso não é nem necessário que você observe esse detalhe. Se não tem denominador é porque é 1. Como é que se resolve esse tipo de coisa? Ora, você multiplica o m, certo? Pelo 1 da frente aqui, ó. Você faz essa multiplicação aqui. Então vai ficar assim, ó. É bem fácil mesmo. Isso aí não tem dor de cabeça nenhuma. É assim que se faz mesmo. Direto. Certo? Então você coloca aqui na frente, ó. M vezes 1 dá o próprio m. Certo? O restante você só repete. E o m permanece no denominador também. Então pronto, é assim que você faz a soma. Você multiplica aqui m vezes 1 e soma com o próximo. Se for termos semelhantes, aí você soma. Se não for, permanece do jeito que ficou agora. Não deu para fazer a soma. Certo? Daí, o que é que você faz agora? Você aqui na frente escreve, no lugar desse denominador, você escreve essa forma que ficou aqui. Então vamos lá. Vai ficar assim. 1 mais m dividido para m mais 1 sobre m. E isso é igual... Ó, observa que 1 mais m é a mesma coisa de m mais 1, viu? Então eu vou colocar aqui só em ordem. Então fica assim, ó, m mais 1, não precisa de parêntese. M mais 1, que é a mesma coisa, né? Somar 1 mais m é a mesma coisa de somar m mais 1. Isso é a propriedade comutativa da multiplicação. Agora, aqui tem um detalhe, você vai ficar com vezes, né? Porque você está fazendo uma divisão entre duas frações. Então a primeira, que é a parte de cima aqui, denominador 1, você só repete ela da forma que ela está. Se quiser deixar 1 mais m, beleza, não tem problema. Agora essa segunda aqui você inverte, certo? Então se você inverter, você vai ficar com isso aqui, ó. O m fica em cima, certo? E no denominador você fica com o m mais 1. Eu só coloquei esse aqui de cima em ordem para vocês entenderem que existe um cancelamento. E o cancelamento que vamos fazer aqui é o que? M mais 1 por M mais 1. Eles se cancelam. Dá 1 a divisão. E o que sobra? O que sobra é só a letra M, né? Então aqui, ó, a resposta é M. Pronto. Aí você volta lá na questão e observa que a resposta correta é a letra A. Ok? Questãozinha simples, né? Mas ela analisava apenas se você lembra de como se trabalha com soma de fração e divisão. É o objetivo do problema. Certo? Então, dando continuidade, a gente tem aqui na questão 7 a mesma ideia, ó, tá vendo? Você tem B vezes o A mais 1 e aqui A vezes o B mais 1. Vai ficar a mesma coisa, só que fora de ordem. Aí você bota em ordem, cancela de cima com de baixo, o que sobra é a resposta. Esse aqui, como ele é idêntico, né? Isso aqui é idêntico mesmo ao de cima. Esse aqui eu deixo como exercício. Agora esses aqui são um pouco mais diferentes. É o que eu estou querendo chegar neles. Você tem aí A mais B sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. E você quer verificar qual das respostas é a correta. Então, nesse nosso caso, vamos fazer esse. Para depois fazer esse outro.
Beleza. Novamente você vai trabalhar com frações algébricas, mas a ideia principal é lembrar das propriedades. Então, a gente tem como solução o seguinte, eu vou escrever aqui novamente A mais B dividido, certo? Dividido para 1 sobre A mais 1 sobre B. Novamente, você tem uma soma no denominador, certo? Pode esquecer o numerador. Você observa que o único trabalho que vai ter vai ser com o denominador. Ele tem uma soma ali, 1 sobre A mais 1 sobre B. O de cima é só A mais B, já está especificado, né? Então, ok, vamos lá. Trabalhar com 1 sobre A mais 1 sobre B. Como é que se faz essa soma? 1 sobre A mais 1 sobre B. Bom, aqui existem vários processos que podem ser feitos. Você pode encontrar o denominador comum, dividir e multiplicar, né, que é uma das formas. Mas existe um atalhozinho para esse tipo de problema. Qual é o atalho? Bem simples. Vamos fazer aqui devagarzinho para vocês entenderem. Multiplique o A vezes 1, certo? A vezes 1. A resposta é o próprio A. O sinal é de mais, então mais. Agora, você multiplica o B vezes o 1. Observa que formou um X, né? Multipliquei A vezes 1 e agora B vezes 1. A resposta é o próprio B. E no denominador você multiplica eles dois entre si, o A vezes o B. Pronto. Em todas essas setas, em todas elas é vezes, né? Em todas elas você faz através do sinal de vezes. Então multiplica aqui embaixo, multiplica esse por esse e multiplica esse por esse. Em todos eles é vezes. Então A vezes B é AB. Né? Letras diferentes, você só junta AB. Pronto, você acabou de trabalhar com o denominador. Tá certo. Feito isso, o que é que você faz agora? Agora você vai dar continuidade aqui na parte de cima. Você vem aqui, ó, escreve o que tinha lá, que é o A mais B, na parte de cima, o numerador. E agora, ao invés de colocar isso aqui, você coloca o que você encontrou. Então você vai colocar também aqui, ó, A mais B sobre AB. Observa que tem um termo que vai cancelar, né? Mas como é uma divisão, você tem que obedecer a regra. A regra diz o seguinte: na divisão de frações, você repete a primeira, né? No caso aqui em cima, você vai repetir o numerador, A mais B, e vai multiplicar, certo? Você vai multiplicar pelo inverso da de baixo. A de baixo está A mais B sobre AB. Se você vai inverter, vai ficar o contrário. Vai ficar A vezes B sobre A mais B. Tá aí. Agora, acho que todo mundo já está vendo que cancelamento eu vou fazer, né? Eu vou fazer o cancelamento do AB com o AB. O que sobra é a resposta. Nesse nosso caso, sobra AB. Aí você volta aqui e procura. Onde é que tem AB? Tá ali, né? Ó. A resposta aqui para nós é a letra B. Questão legal, novamente. Uma soma de frações com denominadores diferentes, onde a gente utilizou essa técnicazinha aqui. Multiplica. Pode começar o A com 1 ou o B com 1, certo? Você começa por aqui ou por aqui, tanto faz. Aí no final você multiplica eles dois, os dois denominadores. Então eu fiz primeiro com A vezes 1, que deu A. Depois fiz com B vezes 1,
que deu B. Aí por fim eu fiz A vezes B, aí deu AB. Peguei esse resultado, coloquei no denominador. E aqui eu fiquei com a divisão de fração, onde eu vou repetir o numerador, do jeito que ele está, e multiplicar pelo inverso desse termo. Inverter é trocar eles de lugar. Quem está em cima, vem para baixo. E quem está embaixo, vem para cima. Depois fiz só o cancelamento e está resolvido. Está resolvido o problema. Questãozinha bastante legal, né? Fácil de se fazer, se você lembrar da técnicazinha da soma e da divisão. E bastante interessante. Aqui você vai usar a mesma ideia, certo? É a mesma ideia. Você tem aqui que multiplicar pelo 1, né? Mas tem que tomar cuidado com o sinal. Eu vou fazer esse, que ele é bem interessante. Mas tem que tomar cuidado com o sinal. Se você não tomar cuidado com o sinal aqui, você acaba se atrapalhando e erra o problema. Vamos lá, vamos fazer ele aqui. Ele vai ter as divisões que você vai fazer, né? Aí tem um certo cuidado que deve ser tomado também. Vamos lá, vamos começar ele devagarzinho. Certo, então eu vou escrever novamente aqui ele, ó, y sobre y menos 1 menos 1. Vou fazer esse traço de divisão com cor diferente, para você entender que vai ter que trabalhar com numerador e denominador. Aí volto para escrever aqui, ó, 1 mais, né? Que é mais. Aí traço y sobre 1 menos o y. Aqui eles já não são iguais, ó. Aqui é y menos 1. Aqui é 1 menos y. O y aqui é positivo e aqui é negativo. São diferentes. Tem que tomar cuidado aí para ver como é que vai poder fazer esse cancelamento. Mas antes do cancelamento, a gente tem que trabalhar com o numerador e com o denominador. Então, vamos lá, deixa eu colocar só um traço aqui. Calma aí, mas tem gente batendo. Pronto, aí para fazer essa solução, a primeira coisa que você faz aqui, ó, deixa só eu deixar aqui, é escolher dos dois quem você quer trabalhar primeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar primeiro com o numerador, certo? Então vou pegar aqui e vou colocar ele aqui. Então ele vai ficar o seguinte: você tem o y, certo? Deixa só y sobre y menos 1 menos 1. Aí você usa aquela mesma técnica que eu falei. A diferença é que o denominador agora é dois termos, né? É um binômio, y menos 1. Mas a ideia é a mesma, entendeu? Do exemplo anterior. Eu multipliquei apenas um termo pelo outro, né? Como a gente fez aqui no exemplo. Cadê ele? Ali, tá ali. Aqui, ó, tá vendo? Eu multipliquei só o denominador pelo termo que está na frente sozinho. Aqui ele só está no lugar diferente, mas ó, você vai multiplicar esse termo aqui, certo? Pelo 1. Agora, claro, tem que tomar cuidado por causa desse sinal de menos aqui. Você tem que colocar um parêntese na realidade, certo? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o parêntese, porque aqui tem esse sinal de menos, ó. Então você vai ficar com o seguinte. Você vai ficar com o y, que já está lá. Então, y menos... Aí você multiplica esse termo por esse. Você multiplica assim. Certo? Aí como o multiplicador é 1, e 1 é o elemento neutro, certo? Ele não altera a multiplicação de forma nenhuma. Você continua aqui
tranquilamente escrevendo dessa forma por causa do sinal de menos, ok? Então vai ficar menos 1. E no denominador você permanece com ele, né? Então fica y também menos 1. Certo? Aí você finaliza. Como é que você vai finalizar? Bom, é simples. Você vai fazer o seguinte. Vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação com o sinal do menos com os termos que estão dentro do parêntese. Jogo de sinal, né? Mais conhecido como jogo de sinal. Ele vai ficar assim, ó. Esse y ele permanece como está. Menos aqui com mais desse y fica menos. E o menos aqui com o menos do 1, aí fica mais. Certo? Aí, claro, você já está vendo o cancelamento que existe, né? O cancelamento aqui é quem? Ora, esse menos esse. Né? Y menos y dá 0. E o denominador, ele permanece o mesmo. Y menos 1. Aí o que sobra? Ora, sobrou pra gente o quê? Sobrou pra gente o 1 sobre y menos 1. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou escrever no lugar do numerador, certo? Então vai ficar assim, ó. Observa que eu trabalhei só com o numerador até aqui, né? Vamos lá. Vai ficar esse valor que eu encontrei, que foi 1 sobre y menos 1, certo? E o denominador aqui eu vou fazer agora. Eu venho aqui agora, vou trabalhar com o denominador, que é 1 mais y sobre 1 menos y. Y sobre 1 menos y. Certo? Que vai ser praticamente a mesma coisa também, né? Tá certo. Ok. Então vamos lá. Vamos trabalhar da mesma forma. Pegar esse termo aqui, ó, e multiplicar pelo 1. Ok? Multiplica assim agora. A ideia também é a mesma. Aí você continua a resolução. Isso vai ser igual. Aí você vai ficar com... Aqui, ó, não tem sinal de menos. Então você pode escrever 1 menos y. Aí aqui em cima tem o mais y. Mais y. E o denominador, 1 menos y. Certo? Novamente, você já observa que tem um cancelamento, né? Esse termo se cancela com esse. São iguais e opostos. E o que sobra aqui, na realidade, é só o 1 de cima sobre o 1 menos o y de baixo. Aí o que é que você faz com isso? Você pega e escreve aqui no lugar do denominador. Então, ó, fica com 1 sobre 1 menos y. Certo? Daí você agora aplica, né? Você aplica a regrinha para divisões de frações, certo? Você tem aqui uma divisão entre duas frações. A regrinha é muito simples, né? Ela diz que você deve repetir o primeiro do jeito que ele está. Então tá aí, a gente repete do mesmo jeito. 1 sobre y menos 1. E multiplica, certo? Multiplica. Agora você inverte a de baixo. Se você inverter a de baixo, ela vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos y sobre 1. Precisa escrever, né? Ou escreve. Tanto faz aí, se você vai ou não escrever. Aí observa que a gente está caminhando para um resultado que não vai bater, né? Mas aqui tem, ó, valores positivos e valores negativos, tá vendo? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso trocar esses dois caras de lugar aqui, ó. Colocar o y no lugar do 1 e o 1 depois do i, para ficar parecido. Ou seja, você vai mudar só o sinal aí.
É como se você colocasse o sinal em evidência, certo? Como colocar o sinal em evidência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Bom, isso aqui eu já posso, né? Não precisa. Aí aqui em cima, ó, eu coloco o sinal de menos para fora e vai ficar y menos o 1. Vou mostrar a vocês o porquê. E embaixo, y menos o 1. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque se eu fizer novamente a distribuição do sinal de menos pelos termos que estão dentro do parêntese, ele volta para o termo anterior. Observa como ficaria. Menos aqui com o mais aqui, ficaria menos, né? Y. E o menos aqui com o menos aqui, ficaria mais 1. Certo? Aí o que você fez aí? Você aplicou a propriedade da fatoração, fator comum em evidência. Só que o fator comum aqui era o menos 1, né? Por que eu fiz isso? Ora, é muito simples. Eu fiz isso porque eu posso cancelar agora, né? Eu posso cancelar, ó, eu posso cancelar o numerador pelo denominador. O que sobra? Sobrou apenas o menos 1. Porque a divisão aqui é de termos iguais, né? Y menos 1 dividido por Y menos 1 é 1. Você dividiu termos iguais. Então, nesse nosso caso, a resposta correta aqui é o menos 1. Certo? Está aí a resolução de um problema mais interessante. Tivemos que usar propriedades da divisão de fração nos dois termos, numerador e denominador, certo? Para chegar na forma simplificada e aplicar a propriedade de divisão novamente, só que agora divisão de frações. Então, fizemos aí umas 8 questões, né? Praticamente. As resoluções ficaram todas detalhadas. Esse material aqui eu compartilho com vocês também. Só que tem as outras, né? Ó. Ainda tem várias outras aqui que vocês podem tentar fazer também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer horário. Certo? Professor, eu fiz assim, tá correto? O professor me deu a ideia para fazer essa, que eu vou lá e ensino, eu mostro para vocês como é que se resolve essas outras que ficaram, ok? E espero também que vocês façam o download lá, né? O download no YouTube.